Vale a pena ser cristão em pleno século XXI? Como você, como cristão, vive a sua fé neste mundo globalizado onde vivemos? Onde cada um ocupa o seu espaço e não há espaço para ajuda mútua e o amor fraternal? Você fala da sua fé com outros ou você tem vergonha? Eu quero tratar dois temas aqui nesta mensagem. O primeiro é: vale a pena ser cristão? E o segundo: você é um cristão assumido? Vamos então ao primeiro ponto. Vale a pena ser cristão? O termo valer a pena vem da antiguidade, quando alguém fazia alguma coisa que era punível de alguma forma, seja através de açoites, prisão ou qualquer castigo que podemos pensar. Se dizia, valeu a pena, quer dizer, valeu apanhar ou ser preso para conseguir tal coisa. O prêmio ou a conquista de alguma coisa foi mais importante e valioso que para isso ser possível apanhar ou ser preso não era tão ruim, pois o resultado foi satisfatório. Por isso a pergunta, vale a pena ser cristão? Em pleno século XXI, ainda vale a pena? Em Marcos, no capítulo 8, versículo 34, Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus quer que aceitemos as implicações de sermos seus imitadores. Assim como Jesus se submeteu à vontade de Deus, mesmo sendo doloroso, pois ele acabara de revelar aos discípulos que ele haveria de morrer, assim ele também quer que nós nos submetamos a tudo o que possa acontecer em nossa vida, por seguirmos a ele. Agostinho, um teólogo da Igreja Antiga, disse certa vez, a primeira ruína do homem é o amor por si mesmo. Prefira esta vontade de Deus. Aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo. Nós podemos ficar tipo, o que? Como assim? Amar a si mesmo, não amando a si mesmo. Como pode o homem fazer isso? Parece contraditório, mas em Cristo é possível. Jesus disse para os discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Amar a si mesmo, não amando a si mesmo, significa a autonegação que Jesus aconselha. Se entregar a Jesus em seu Evangelho para ganhar a vida, pois o homem que ama mais a si mesmo que a Cristo já perdeu a sua vida. Essa é a pena que temos que enfrentar, tomar a cruz e seguir Jesus e se submeter a todo tipo de sofrimento e constrangimento que possa vir sobre nós por causa da nossa fé. Você está pronto para isso? E em vista disso, sabendo que em Cristo, mesmo com todo tipo de provação e sofrimento que possa vir, vale a pena ser cristão? Sim. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo estava ciente que, mesmo em meio às tribulações da vida, a sua esperança estava bem alicerçada, pois estava depositada em Cristo, o qual nos traz paz com Deus. Tendo em mente todas essas coisas, podemos ficar tranquilos que mesmo carregando a cruz de ser cristão, valerá sim a pena, pois o prêmio da vitória já foi conquistado por Cristo na cruz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sabendo disso tudo, entramos no segundo tema dessa mensagem. Você é um cristão assumido? Jesus diz: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A fé nos é dada de maneira particular. Ainda que congreguemos juntos, participemos da comunhão do corpo e sangue de Cristo no altar juntos, a fé é individual. A minha fé não salva ninguém, a não ser eu mesmo. Mas a fé pode e deve ser compartilhada como um testemunho cristão. Ao conversar com um amigo, com um vizinho, com algum parente, ao usar da palavra de Deus para corrigir e ensinar alguém que está pecando. Aqueles discípulos de Jesus se recusavam a aceitar Jesus como o Messias ou confessá-lo verdadeiramente. Ele promete graciosamente uma recompensa àqueles que aceitam a necessidade de sua morte e o confessam como Salvador perante o mundo. Por isso, quando Pedro diz que nada de mal irá acontecer, Jesus prontamente diz: afaste-se de mim, Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. A recusa de aceitar o plano de Deus, que Jesus tinha que morrer por todos nós, é diabólica, pois ameaça desfazer o plano divino da salvação. Aceitar o sofrimento de Jesus e crer na ressurreição é um dom gracioso de Deus. Agora, podemos responder à pergunta: você é um cristão assumido, que compartilha a sua fé em Jesus? Ou você se esconde quando o assunto é fé e religião? Em nossa era, pelo menos no Brasil, não é a pior época para ser cristão. Por enquanto, nós usufruímos de relativa paz diante da confissão de nossa fé. Mas já foi muito difícil ser cristão em outros lugares, em outras épocas. Por exemplo, no antigo Império Romano, no início da Igreja Cristã, os seguidores de Cristo foram perseguidos pelos imperadores, foram queimados em fogueiras, largados na arena para serem devorados por leões. Houve até um episódio onde os cristãos eram crucificados e à noite queimados em vias públicas para servirem de iluminação. Em nossa era, a perseguição é mais ideológica do que física. Ainda que haja perseguição física em lugares onde a predominância do Estado Islâmico, por exemplo, é maior. Mas esta não é a pior era para ser cristão. E diante de tudo isso, é necessário ainda mais que permaneçamos unidos, vivendo e convivendo em comunidade, ajudando, fortalecendo e compartilhando a nossa fé. Não é hora de se esconder, é hora de se mostrar, defender a nossa fé dos ataques diabólicos de filosofias e ideologias que cogitam as coisas dos homens e não as de Deus. Se Jesus fizesse a pergunta que ele fez aos seus discípulos hoje, as respostas seriam diversas. Jesus pergunta: quem os outros dizem que sou? Alguns diriam que foi um homem de muita fé e sabedoria, outros diriam que foi um homem santo, alguns que foi um exemplo para todos nós. Mas nada disso responde o que Jesus realmente é. O Senhor é Cristo. Pedro ainda não entendia o que significava ser o Cristo, mas nós temos o testemunho das Escrituras. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Essas palavras de Jesus devem nos servir de base para a fé, para a vida. São a base para a nossa salvação. E termina essa mensagem com mais uma poesia de Agostinho, que diz assim: grande é o mundo, maior, porém, é aquele por meio de quem o mundo foi feito. Belo é o mundo,
Mais belo, porém, é aquele por meio de quem o mundo foi feito. Doce é o mundo. Mais doce, porém, é aquele por meio de quem o mundo foi feito. Mal é o mundo. E bom, porém, é aquele por meio de quem o mundo foi feito.